Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço, como de hábito, 654, já estamos chegando a quase a 655 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós sempre, na defesa intransigente da Constituição. Indica o canal a uma amiga, um amigo. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar as notificações, que é aquele sininho. Coloque like no que vocês gostarem. Utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro que é fundamental, especialmente nesse ano decisivo, sem exagero para a nossa história, né? A eleição de 22 é fundamental, porque se cometemos os mesmos erros, por exemplo, da eleição de 2018, será mais uma década perdida. Vamos torcer para que isso não ocorra, eu acho que não vai ocorrer. Indique, então, esse canal para ser um apoiador, participe para ser um apoiador, que é diferente, já é inscrito é uma coisa, ser membro apoiador do canal é outra. Tem duas formas, é muito simples. Você entra em 2 minutos, você vê a forma de apoiar o canal nesse ano tão decisivo, tão importante para todos nós, tá? E aí você apoia o jornalismo independente, plural, republicano, democrático e de qualidade, tá bom? No Twitter pode me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram @Marco Antônio Villa Oficial, e estamos lá também no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial. Passando os jornais, sábado é interessante, hoje, inclusive, logo pela manhã, o Mandrião deu uma entrevista ao garotinho, quem diria, exumaram um garotinho no Rio de Janeiro, em Campos, a base da família Garotinho. Deus do céu, a política brasileira está faltando quadros, né? E aí ele falou um monte de abobrinhas que nós já vamos, inclusive, comentar daqui a pouco. Mas tem fatos que me parecem muito importantes. Eu gostaria primeiro de ver, só deixar aqui uma lembrança, passando aqui os jornais, logo cedo pela manhã, eu não li ontem no UOL, e hoje no Estadão, sobre o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que se desfilou do PSB e estaria, aí já de acordo com o Estadão, não na matéria do UOL, pensando em ir para o PSD do Kassab, entrevistado no nosso canal, né, assista, que eu acho isso improvável, ou no União Brasil. Imagina, o União Brasil é uma coisa complicada, e também eu acho um pouco difícil que ele se filie lá. Ou seja, o que ele está se colocando outra vez na jogada. Por quê? Você precisa ter filiação partidária até o final de março, no meio da janela partidária, das trocas e afiliação, para poder ser candidato na eleição do dia 2 de outubro. Aí a pergunta fica, será que o ministro Joaquim Barbosa quer ser candidato? Por qual razão? Qual é a ideia? O que ele pensa no Brasil? Eu, a torcida do Flamengo, nós não sabemos, eu não sei. Em 2018, ele chegou a pensar ser candidato, se filiou ao PSB à época, né? Mas não gostou quando numa reunião ele desceu e tinha imprensa estava esperando ele na calçada. Mas ele esperava o quê? Que a imprensa não fosse perguntar mais por que o senhor quer ser candidato, o senhor será candidato mesmo, quais as alianças? Eleição é assim, eleição não é estar no Supremo Tribunal Federal como relator, como ele foi, importante da ação penal 470 no processo do mensalão, e depois chegou a presidir durante um curto período o Supremo Tribunal Federal, ainda no próprio julgamento da ação penal 470, achar que política é aquilo, você está na esfera do tribunal, não. Política é uma coisa muito complicada. Tem que ter presença no partido, o partido sempre tem as suas divergências, depois precisa buscar união, ter um programa, ir ao povo, não é uma coisa simples, não é uma escolha dos céus, né, que coloca o dedo, fala, vai ser você, ou como na época do PRI, lá no México, Partido Revolucionário Institucional, que tinha o dedaço, né, o presidente apontava quem seria o seu sucessor. Aí tinha as eleições a cada 6 anos, mandato é de 6 anos, desde a reforma constitucional lá de 33, depois o primeiro presidente que vai governar com 6 anos é o Lázaro Cárdenas, né?
34, 40, aí eu tinha o dedaço, falava, você vai ser o sucessor. Aí tinha aquelas eleições sempre acusadas de fraude, né? Até o ano 2000 foi assim, ao menos, e aí vinha o sucessor. Não, você tem que ter o debate político, especialmente em 2022. Então, eu posso dizer isso com tranquilidade, porque até escrevi aqui sobre o Mensalão, né? Acompanhei todo o julgamento do Mensalão, todas as sessões, né? E, inclusive, o ministro poderia até, se quisesse, ter ficado mais tempo no Supremo Tribunal Federal. Não teve nenhum expulsório. A época era os 70, depois que foi ampliado para 75. Não era o caso dele, nem na segunda hipótese, nem na primeira. Ele o fez por tempo de serviço e por escolha pessoal. E porque, na época, também, registre-se, a bem da verdade, ele tinha um sério lá problema de saúde nas costas, que fazia com que ele tivesse, em várias sessões, ter de ficar de pé ou com uma cadeira especial. Eu presumo que isso tenha sido superado pelas informações, pelo que aparece em todo o noticiário e pelo ânimo até do ex-ministro de ser candidato a presidente da República. Agora, não é assim, né? Não, eu estou aí, estou na pista, estou livre e tal. A questão é o seguinte, pensa o quê? Pensa o quê? E aí pensar no sentido amplo, né? Economia, a questão da educação, ciência e tecnologia, infraestrutura, as questões diplomáticas, as questões éticas, morais para a República, como que analisa o que está ocorrendo no momento, ninguém sabe nada disso. Então, tudo me parece que é mais um balão de ensaio. O que tem de balão de ensaio, por isso que nesse início eu quero deixar isso destacado, é uma coisa inacreditável. Agora, Eduardo Leite. Bem, então dizem que agora ele teria três caminhos, ou fica no PSDB, aceitando o resultado das prévias, afinal participou, perdeu, teria de aceitar, ou é candidato à reeleição no Rio Grande do Sul, e aí a questão que se coloca é que ele é contra a reeleição, mas não está conseguindo achar um candidato da sua base com viabilidade eleitoral, então podia ser candidato à sua reeleição, ou viraria a mesa na convenção do PSDB, né, e não respeitando o resultado das prévias, tal, isso é o que está sendo falado, e aí com outras frações do PSDB que o apoiariam, o Tasso Gereissati, entre outros, Aécio Neves e etc., segundo o noticiário, e outra era sair do partido, seria a quarta, e ir para o PSD, até perguntei isso, vejo a entrevista com o Kassab, uma entrevista curta, mas com conteúdo, né? Assim, de análise, de conjuntura, entenda-se. Ele iria para o PSD e poderia ser candidato do partido, apesar que ficou claro, pelo que eu vi da fala do Gilberto Kassab, presidente do partido, que isso não é algo que possa ocorrer, ao menos no momento. E por que tudo isso? E fechando essa questão, unindo a questão de Joaquim Barbosa e Eduardo Leite. Porque março vai ser um salve-se quem puder, porque vai ver a troca-troca dos partidos, aí vem a porteira, parou, começa, então, a partir do início de abril, 6 meses antes das eleições, agora ninguém mais pode sair de partido. Você está naquele partido, você vai continuar, né? E, então, por exemplo, essa possibilidade de filiação, de sair de um partido para outro, termina. Então, o jogo vai começar a ser jogado mesmo. Inclusive, notícia de hoje também do encontro que teria ocorrido ontem entre Alckmin e Lula, definindo essa possível chapa, que parece que é 99,9, até disse isso há dias atrás o senador Randolfo Rodrigues. Bem, o que interessa, portanto, nessa situação é que você tem essa conjuntura que agora começa a se definir, né? Para saber quem é que fica com quem, como é que é a composição política para o processo eleitoral, que é importantíssimo. Mas eu insisto, e essa é a minha preocupação, já escrevi, já falei, ideias, planos, projetos, né? É isso que até agora não tem. Eu até admito que, pelo nosso nível de cultura política, eu não posso exigir algo que não vai ser dado, né? Aquela velha história. Você pega um jogador de perna de pau, você não vai querer que ele seja um craque, não adianta. Então, a questão que se coloca na política brasileira é que nós não podemos, nessa conjuntura, pedir algo que ela não tem, a política brasileira, condições de responder, porque nós temos um baixo nível de cultura política. Então, eu entendo que é o momento dessas composições, e aí é muito por interesse eleitoral de partido, de candidatos, olhando para dia 2 de outubro, e todo mundo achando que o eleitor vai votar. É necessário, como a velha questão do Garrincha atribuída ao Garrincha, se já conversou com os russos ou não, né? É engraçado isso, porque vai dizer, não, vamos fazer assim, tal, e parece que você já faz uma somatória e já está definida a eleição antes que o eleitor compareça a partir das 8 horas da manhã, no dia 2 de outubro, votar.
Então, o processo é muito mais complicado do que aparece. Então, eu entendo que essas são essas composições sem conteúdo político e ideológico, mas espero que a partir de abril, então, depois de todo esse troca-troca, aí ninguém mais pode sair de partido, entrar, quer dizer, não pode sair no sentido de fazer a mudança. O sujeito pode se recusar a ser candidato, sair de um partido, se desfiliar, isso não há problema nenhum, né? Mas quem quer ser candidato a 2 de outubro fica amarrado a partir daí. E a questão das federações também não está resolvida, porque será a partir de maio, o que também é um outro complicador. Então, a partir de abril fica um pouco mais claro, mas vai ficar límpido no final do mês de maio, mês que eu faço, inclusive, aniversário. Mas vamos lá. Então, e muitos balões de ensaio. O que tem de balão de ensaio aqui não é um negócio inacreditável. Agora tem um assunto triste, horrível, horroroso, eu tenho só de tocar, porque ele fala isso, porque ele quer aparecer, é um homem cruel, um homem mau, complexado, medíocre, ressentido, que é o sujeito da Fundação Palmares, né? Não é possível, ele chamou o Moise, que foi morto daquela forma, o congolês, lá na Barra da Tijuca, naquele quiosque, chama de vagabundo, aquele vagabundo morto. Não é possível, né? Não é possível. A que ponto nós chegamos, né? Esse Sérgio, sempre teve Sérgios Camargos por aí, e esse é um negro, né, registro, sempre teve um monte, mas eles não tinham poder, não estavam presentes na estrutura de Estado. A diferença com o que nós temos agora, com a quadrilha bolsonarista, é que eles estão na estrutura de Estado, eles têm poder, são ministros, são secretários, estão em fundações, eventualmente em agências, né? E é muita gente, empresas, bancos, empresas estatais, né? É um negócio terrível, quando você lê isso, você fala assim, mas não dá, é uma baixaria, né? É uma coisa assim, uma caterva, essa malta que serve a esse governo criminoso. Chamar o Moise, imagina o sujeito morto a paulada, na Barra da Tijuca, à luz do dia, de vagabundo, sujeito que foi cobrar lá as diárias, dias trabalhados, é um negócio assim, inacreditável, a que ponto baixo nós chegamos. E o Bolsonaro planejou, ao colocá-lo na Fundação Palmares, desqualificar a fundação, né? E toda a sua ação, né? Inclusive, é bom lembrar que na Fundação Palmares ele resolveu, lembra, queimar um monte de livros, inclusive tinha 3 livros meus lá no acervo, ele queria queimar, jogar tudo fora, a justiça é o que impediu. Mas a partir do ano que vem, né, e ainda temos muito tempo, 10 meses e alguns dias, né? Tudo isso vai mudar com a posse do novo presidente. Agora tem de acionar tudo isso na justiça, né? Vamos esperar que a justiça não delongue em frente a essas questões, que eles têm de indenizar o Estado, tem caso de cadeia e por aí vai. Mas é muito triste, então eu fiz questão só de fazer essa lembrança. E vamos então, e uma outra lembrança, está no Rubens Valente, no UOL, que jornalistas que cobriam Bolsonaro foram alvo de grupo, admite o general Pateta. O general Pateta, vocês sabem quem é, né? O Pateta, o Heleno, o Pateta. Né? É inacreditável que ele diz em depoimento à Polícia Federal, ele recebeu em palácio a Sara Geromini. Sim, a Sara Geromini. E disse que é para ela se acalmar, que não era para fazer tanto aquilo, não é que proibiu, não é que colocou a polícia para agir, em suma, não. E mesmo em relação às agressões a jornalistas, ele falou que era o pessoal maneirar um pouco, maneirar, quer dizer, continuar fazendo, mas não de forma tão exaltada. Esse é o general Pateta. Em qualquer exército sério do mundo, ele sequer entrava na escola militar. Não tinha nem condições, o Pateta. Esse Pateta terminou a vida como general de 4 estrelas e ganhando muito dinheiro, hein? Muita grande. Teve um pessoal que participou da Olimpíada lá no Rio de Janeiro, chegava a ganhar R$60 mil por mês. Então, o pessoal encheu a bufunfa de dinheiro, muita grana. Depois viraram contra o PT, mas primeiro aproveitaram a ocasião, né? Pateta, esse é um pateta, e que quer vir para São Paulo, ser candidato aqui. Agora o eleitorado paulista, que elege qualquer coisa, né? Meu Deus, né? Tem de ter consciência política, né? Porque teve épocas que o eleitorado paulista não elegia qualquer coisa, não. Viu? Era a disputa, e posso dar exemplos eleitorais, era intensa e tinha bancada de qualidade. Agora é essa circo, basta ver 2018, cada figura
e foi eleito deputado federal. Esse daqui está ameaçando, ele diz que é senador, mas, na verdade, ele quer ser deputado federal por São Paulo. Ele vai falsificar, é um falsário. O que eu diria o exército de Caxias com um falsário? Ele vai dizer que mora aqui, nunca morou aqui, vai inventar um domicílio eleitoral, o pateta. Né? Então, o pateta confessou um crime. Isso aqui é um crime contra a liberdade de imprensa. Ele teve, portanto, as informações de que eles estavam agredindo, ameaçando, tudo aquilo. Você pode pegar o Código Penal, você aplica vários artigos para o general Pateta, conhecido também como Heleno, mas é o Pateta. O nome oficial é Pateta, o apelido é Heleno. Bem, e vamos ao foco da nossa questão hoje, que é o que mais nos interessa. Bem, hoje, logo cedo pela manhã, tem um fato, perdão, importantíssimo, hiper importante, que eu selecionei aqui. Está no antagonista. A Polícia Federal prende suspeito de ameaças a ministro do Superior Tribunal de Justiça. Investigação foi aberta depois que a filha do ministro Fischer recebeu o telefonema de um homem que diz conhecer toda a rotina da família. A Polícia Federal prendeu, nesse sábado, aqui em São Paulo, um homem suspeito de ameaçar a família do ministro Félix Fischer, relator do STJ, no caso das rachadinhas de Flávio Bolsonaro. A identidade ainda, até esse momento, não tinha sido revelada. Ou seja, o ministro Fischer é relator dos processos da Lava Jato e também daqueles que apuram a rachadinha do gabinete de Flávio Bolsonaro. Ou seja, a quadrilha bolsonarista ameaçando o ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não sei se eles vão dar risada, porque o Alan dos Santos, nós comentamos aqui nessa semana, fez um blues em homenagem ao ministro Alexandre de Moraes e estava muito satisfeito dizendo que a família do ministro Alexandre de Moraes estava sendo ameaçada pelos quadrilheiros nazifascistas bolsonaristas, com conhecimento do Bolsonaro, que chefia tudo isso. Quem manda essas ameaças é o Bolsonaro através de Carlos. Tá? É ele que manda essa quadrilha. A família é uma quadrilha. Então, o que estão fazendo com o ministro Félix Fischer tem de receber um repúdio imediato do STJ, de todo mundo jurídico, político, democrático, etc. Né? Porque estão ameaçando a família. Então, é um louco a serviço do bolsonarismo. E esse é o meu medo. Bolsonaro vai ensanguentar o processo eleitoral. Quem primeiro disse isso? O Joaquim Barbosa falou ontem no UOL. Ministro, assista aqui, não sei se o senhor assiste, tentei falar com o senhor algumas vezes, eu disse, não quero entrevista, porque não me interessa, não quero saber de política. Não parece ser verdade por ontem e por hoje. Mas tudo bem, vamos deixar de lá. O que disse o senhor aí? Né? Disse ontem que está dizendo que vai ensanguentar, que o cenário é esse, com esses grupos de supremacia branca, né? Toda essa gente perigosa, nazifascista Bolsonaro, fui eu que estou reafirmando isso em vários veículos, especialmente aqui no meu canal. Então, os bolsonaristas estão comemorando. O Alexandre de Moraes, a ameaça que o sujeito fez no Blues, lá, o Alan dos Santos, que é foragido, mas estava num evento religioso, numa igreja, com todas as aspas, tá? Em nome de Jesus, né? Lá em Orlando, Fábio Faria, quer dizer, estava ao lado de um foragido da justiça brasileira, né? É um negocinho inacreditável. E estava gozando e dizendo que a família do ministro Alexandre de Moraes, dando risada, estava sendo ameaçada de morte. Está. E o senhor Félix Fischer, ministro do STJ, também. A pergunta é, até quando os quadrilheiros bolsonaristas, por isso que a Polícia Federal agiu bem, vamos ver agora a sequência, de prender esses criminosos que fazem esse tipo de ameaça. Bem, e o Bolsonaro, por sua vez, ele está desesperado, porque ele sabe que perdeu as eleições e que o caminho dele, lá no fim, qual é? A cadeia. Né? O lugar de nazifascista bolsonarista é na cadeia. Ele tem de pagar pelos crimes cometidos. Nós não podemos virar essa página da história e ficar assim. E veja a sequência de quinta, sexta e hoje. Né? E bom lembrar que o encontro, quando ele foi convidado a posse do tribunal da nova presidência do TSE, foi um encontro de 10 minutos, não deu tempo nem de tomar café. Né? Agora a pergunta é se ele vai comparecer à posse, porque ele voltou a atacar o Tribunal Superior Eleitoral, como eu previ. Lembra? Ele ia atacar STF e TSE, sistematicamente. Eu tinha falado isso no ano passado. Acertei mais uma vez. Não é verdade? Mais uma vez. A questão é, ele voltou a atacar o sistema, hoje pela manhã, no programa do Garotinho, quem diria, exumaram Antony Garotinho, meu Deus do céu. E num programa de rádio lá em Campos,
dos Goitacazes, ele aproveitou para fazer ataque ao sistema eleitoral e ameaça de que as Forças Armadas, ele sempre gosta de dizer que do qual eu sou comandante em chefe, o presidente da República é comandante-chefe, não é o Bolsonaro, é o presidente pela Constituição, que ele sequer conhece. E disse que ela apresentou dezenas de dúvidas e o TSE não conseguiu responder. Então, primeiro, é mentira que apresentou dezenas de dúvidas. Segundo, o TSE esclareceu todas as questões e não há nenhuma dúvida, não paira nenhuma dúvida sobre a eficiência do sistema do Tribunal Superior Eleitoral. E ele voltou à cantilena, porque essa é a questão, de dizer que esse silêncio do TSE é preocupante para ele e que ele vai agir, porque as Forças Armadas foram convidadas pelo TSE. Não é verdade também, é outra mentira. E ele é o comandante. Então, ele está dizendo que ele vai participar nas eleições, mas vai estar com o olho lá no TSE, como se fosse possível isso. Olha a loucura, a incompetência do Beócio, que governa o nosso país, esse louco que agora vai à Rússia. Imagina o que ele vai aprontar, esse vagabundo lá na Rússia. Tem que fazer 5 exames, hein? Esse vagabundo, e na volta vai passar num regime nazista, porque Orbán é nazista, antissemita, racista, homofóbico. Aguardem que ele vai aprontar muito. Muito. E no momento, porque todo mundo indica que a Rússia o Putin teria já decidido a invasão mesmo, tal. Alguns dizem que é um excesso, há um certo sensacionalismo, etc., mas as tensões estão muito altas na região, basta acompanhar a imprensa internacional. E para voltarmos aqui, ele então agora ataca o TSE e diz que quem vai tratar desse assunto é o Braga Neto. O que tem de ver? O Capacho Neto, o nome oficial é Capacho Neto e o apelido é Braga Neto, tá? Porque vamos redefinir os nomes desses oficiais que servem ao genocídio, né? Tem o Pateta, esse é o Capacho, e assim vai, né? Nós vamos renomear, porque é importante ter o nome correto para cada um desses patéticos personagens da história brasileira contemporânea, né? E ele disse, é bom lembrar, na quinta-feira, na manhã da última quinta-feira, de que algo vai acontecer nos próximos dias para salvar o Brasil. Então, ele vem e deixa no ar quem que vai salvar? Ele outra vez é a cantilena golpista. Só que não é 7 de setembro. Isso fracassou. Esse processo, e nós acompanhamos para e passo aqui, terminou no dia 7. Né? A partir dali, com o fracasso do golpe, acabou. Tanto que ele teve de recuar 2 dias depois, no dia 9, com aquela nota, que vocês bem sabem que acompanham o meu canal. Né? E a partir dali, eu disse aqui, e as gravações, as lives mostram isso, de que estava encerrada essa questão. Ele está querendo retomar a temática golpista de ataque ao sistema eleitoral, acusando de fraude antes das eleições, para tentar criar uma espécie de 6 de janeiro no dia 2 de outubro. Como se no dia 2 de outubro, o dia das nossas eleições, repetir o 6 de janeiro nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio. É isso que ele está construindo. Eu que falei isso lá atrás. Segunda coisa, ele quer matar pessoas nas eleições. Nós estamos falando com um amigo, sócio do ex-capitão Adriano, que era um matador de aluguel, que foi executado pela polícia baiana. Esse homem pode matar as pessoas, através de outros, porque ele é um homem, como nós sabemos, cruel e covarde. Então, é necessário a ação das autoridades. Tá? Parabéns à Polícia Federal detendo, eu sei que precisa falar suposto, tal, não é suposto, é bandido mesmo da quadrilha bolsonarista que estava ameaçando a família do ministro Fischer. Tal, né? Então, isso aí é outra coisa, é algo importantíssimo. E ele hoje, na rádio do Garotinho, lá em Campos, voltou a atacar o sistema eleitoral e na última quinta-feira também, e disse que o Brasil não pode virar uma Cuba e Venezuela, o Brasil é uma ditadura, olha o delírio, e de que nos próximos dias vai acontecer algo para salvar o Brasil, e que ele é um homem de Deus. Bem, dentro da irracionalidade, buscando uma leitura racional da irracionalidade, o que não é nada fácil com o criminoso Bolsonaro, o que está sendo dito é o seguinte, ele voltou à questão de ameaçar golpe, só que não será seguido por ninguém. O Capacho Neto, sim, que é o Capacho, o Pateta também, o Pateta, mas esse não vai ter consequência nenhuma. Os comandantes do Exército, Marinha Aeronáutica não vão segui-lo, haverá uma resistência da população imediata, e aí o caminho dele é cadeia ou cair fora buscar o exílio em Dubai.
naquelas bandas ali, tá? Que ele tem amigos que são quadrilheiros ali, quadrilheiros muito conhecidos, brasileiros, quadrilheiros, com a caterva que governa aquela região, gente assassina, basta ver a Arábia Saudita, vizinho dali, o que fez, né, com um jornalista em Istambul, né? Ele, portanto, não tem democracia, não tem eleição, não tem nada, as mulheres não têm direito, aquele horror. É como gostaria um bolsonarista que fosse o Brasil. Eles querem que o Brasil fosse aquilo, mas nunca será, porque nós temos a Constituição. E aí também tem um pessoal dele lá que procura e contrata mercenários para lutar nas guerras civis da África Negra, do qual a quadrilha Bolsonaro quer participar também, porque dá muito dinheiro. Então, essa é a turma, né? E tem informações sobre isso, são muito conhecidos, basta mexer que você alcança. Então, a questão que está sendo colocada aqui, ele está outra vez ameaçando o Brasil de golpe de Estado, insinuando. Só que agora, primeiro, ninguém vai às ruas, fracassou o 7 de setembro, não vai conseguir empurrar as Forças Armadas no ano eleitoral, né? Quando nós estamos tão próximo do processo eleitoral. Daqui a pouco vai março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, porque logo no dia 2, cerca de 7 meses das eleições, ele vai achar que vai tentar melar o jogo, porque ele queria falar isso, e eu disse diversas vezes que ele faria isso. Portanto, para quem acompanha aqui o canal, não é nenhuma novidade, que ele fica questionando, atacando e mentindo. E o próprio TSE, também nós discutimos aqui, desmentiu que não tinha respondido algumas arguições, algumas dúvidas sobre o processo das urnas eletrônicas, o que é muito normal, porque o TSE, rotineiramente, isso é importante a informação, o TSE questiona as urnas. O que quer questionar? Se reúne um grupo de especialistas e começa a atacar o sistema para ver as falhas que esse sistema tem e corrigi-las. Isso já fez inúmeras vezes o TSE desde a adoção das urnas eletrônicas. Mas o sonho deles é tentar um ataque cibernético no dia 2 de outubro, tirando o TSE do ar, impossibilitando e virando uma confusão no dia da eleição, para criar o caos, conturbar, se possível, conflitos de rua. Esse é o sonho do criminoso Bolsonaro, o assassino, que vai ter de pagar por isso na justiça, porque a democracia convive com justiça. Né? E vai para a cadeia, e aí cria o caos no dia 2 de outubro, aquela confusão danada, a apuração, como é que ela vai poder ser realizada se o sistema está fora do ar, né? E esse ataque é feito lá fora, no exterior, com quadrilheiros. Steve Bannon é o homem que está articulando isso, com muita grana de milionários antissemitas, nazistas, homofóbicos, racistas, e que tem o Bolsonaro como funcionário. Bolsonaro é uma espécie de funcionário a serviço de uma quadrilha internacional. O que ele é, portanto? Um traidor da pátria. É um traidor. E quem está com o Bolsonaro conesta a traição. Né? Então, esse sistema internacional, quem faz essa ligação é o Bananinha, Dudu Bananinha, que falsamente mora em São Paulo, né? É necessário o TRE resolver essa questão, porque é mentira, ele não mora aqui, ele está dando um tapa na cara do TRE e de toda a população do estado de São Paulo. Ele faz a coordenação e quem opera é o Carlos, né? Portanto, é uma quadrilha, nós temos uma quadrilha, que a família Bolsonaro é uma quadrilha, e não é de hoje, desde a década de 90, né? E eles vão tentar justamente transformar no caos o dia 2 de outubro. Né? E, se possível, com ataque ao TSE lá em Brasília, ou aos TREs nos estados. Sendo assim, as autoridades certamente algumas já sabem disso. Quem vai presidir a eleição é o ministro Alexandre de Moraes, né, que já está tomando todas as medidas necessárias, porque claramente eles vão fazer isso para tentar dizer assim, olha, depois de mim, né, nada, eles querem destruir tudo, desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro, os partidos políticos, os eleitores, principalmente, o direito que nós conseguimos, depois de tanta luta, a partir de 1989, votar para presidente da República, né? Afinal, ficamos 29 anos sem eleições diretas para presidente, a última tinha sido em 1960, 3 de outubro de 1960. Então, eles querem acabar com tudo isso e criar o caos no país, né? Por isso que é central, nós já estamos denunciando, e certamente as autoridades já estão tomando providência para impedir o caos que o Bolsonaro quer criar. Ele está desesperado, ele sabe que já está derrotado no processo eleitoral, daí que ele ameaça outra vez
com o fantasma de golpe militar. E ataca sempre sem mostrar as provas. Lembra aquela visita aos Estados Unidos? Ele estava em território estrangeiro, ele acusou o TSE de fraude na eleição de 18 e disse que voltaria ao Brasil e apresentaria as provas. E o Mandrião, o vagabundo, o covarde, o homem cruel, mau, até hoje nunca mostrou as provas. Sabe por quê? Porque não há provas. Não tem. Ele vive em delírio. Ele vive nas teorias conspirativas, ele vive no WhatsApp recebendo vídeos falsos. Ele não lê, não estuda um projeto de governo. Aquela reunião que nós assistimos do 22 de abril, que foi uma das únicas, foram pouquíssimas reuniões com o conjunto do Ministério, é aquele caos. Os bandidos se reúnem melhor. O Al Capone, lá em Chicago, há muito tempo atrás, tinha uma reunião muito mais organizada de bandidos do que as reuniões da quadrilha Bolsonaro. E que nós vimos aquilo, uma coisa horrorosa, e viu-se como é que ele governa. Então, ele está em desespero. Voltou, só que o discurso não cola, cada vez cola menos. Né? De fraude. Só cola nas redes dos fanáticos nazifascistas bolsonaristas. E as instituições têm de ficar alerta e responder que Bolsonaro é um perigo para as instituições da República Federativa do Brasil. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os... Deixa eu olhar. Entre os 650... Estamos chegando a 655 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Indica o canal um amigo. O canal tem essa perspectiva analítica, crítica propositiva, defesa da Constituição e enfrentamento do nazifascismo bolsonarista. O canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Tem uma outra coisa que é importantíssimo, ser apoiador, membro apoiador do canal. Isso é uma segunda fase, tem duas formas que nós apresentamos a vocês. É muito tranquilo e você escolhe qual meio você quer apoiar, poder apoiar o canal. Né? O jornalismo independente, qualidade, plural, republicano e democrático. Lembro que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e lembrando no TikTok, né? Nós já fizemos alguns vídeos lá para o TikTok, que é o Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!